Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula aqui comigo. Novamente a gente vai destrinchar o direito penal aí. Hoje a gente veio aqui com o assunto concurso de agentes, que vai lá do artigo 29 ao artigo 31. E vamos juntos aí continuar destrinchando essa matéria. Uma matéria muito boa de se estudar, uma matéria muito gostosa. Bom, se você ainda não viu as aulas passadas, recomendo que você veja. Querendo ou não, a gente está na sequência, então é muito bom você já saber desde o início para ver como que a gente chegou até aqui e sobre o que a gente já falou, né? Bom, vamos lá. A gente vai... se você não me segue ainda lá no Instagram, você clica no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa a falar, só mandar mensagem lá ou deixa aqui nos comentários, fica a seu critério, beleza? Vamos lá, abre aí no artigo 29 do concurso de pessoas, né? Título 4. Vamos lá, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Bom, esse artigo, ele está falando, só para já deixar você situado, o concurso de agentes, ele é regido por três teorias, tá? Com o decorrer da aula a gente vai falando sobre elas, mas vamos falar aqui sobre a primeira, que provavelmente você já deve ter ouvido falar dela, ou você sabe o que é. É o que? É a teoria, a teoria monista. Teoria monista. O que diz a teoria monista? A teoria monista, ela diz que todos aqueles que incorrem para um crime, eles vão estar sujeitos nas penas a este crime combinado, na medida de sua culpabilidade. Então, resumidamente, a teoria monista, ela diz que quem participa do crime, ela diz que quem participa do crime responderá. Quem participa do crime responderá. Porém, responderá baseado em quê? Responderá baseado na sua culpabilidade. Responderá baseado na sua culpabilidade. Ou seja, responderá baseado na sua participação, na maneira que o agente ele participou do crime, né? Seja ele instigando, seja prestando auxílio material, seja participando do crime, seja cometendo o crime, praticando o verbo. Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas basicamente a teoria monista é essa do artigo 29, que ela diz o quê? Quem participa do crime responderá na medida de sua culpabilidade. Beleza? Espero que tenha ficado bem explicado para vocês aí. Essa é a teoria monista. Vamos seguir aqui. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, aquela pessoa que participou do crime, porém teve uma participação irrelevante, ele pode ter a pena dele atenuada, a pena dele diminuída. Beleza? Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O agente queria praticar um crime menos grave, queria fazer uma merda menor, porém, levado pelos outros agentes, cometeu um crime mais grave. Ele vai responder de acordo com a intenção dele aqui. A intenção dele era praticar um crime menos grave. Beleza? Vamos lá, artigo 30, circunstâncias incomunicáveis. Lembrando aqui, pessoal, que essa aula vai ser uma aula bem rápida. Provavelmente a gente vai fechar esse tópico só nessa aula, beleza? Vamos lá, circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam
as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ou seja, as circunstâncias do crime aqui, as circunstâncias, elas não vão se comunicar. Basicamente o que? Uma pena não vai se comunicar com a outra. Um agente ele não vai se comunicar com o outro. Eles vão sim incidir no mesmo crime e nas mesmas penas deste mesmo crime. Porém, eles não vão se comunicar lá dentro. Entendeu? Por exemplo, a pena de um não vai ser a mesma do outro. É basicamente isso sobre a questão da comunicação aí dos agentes, beleza? Só vão se comunicar quando forem de caráter elementares do crime. Por exemplo, peculato. Peculato, ele se caracteriza por ser um crime praticado por servidor público. Então, esse é uma elementar do crime, beleza? E para fechar, rapidão, casos de impunibilidade. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se um crime não chega pelo menos a ser tentado. O agente que instigou, o agente que ajudou, eles não vão ser punidos se o crime não chegou a ser pelo menos tentado. Bom, a gente fechou os artigos, mas eu vou passar para vocês as outras duas teorias que faltam aqui para a gente poder fechar esse assunto, beleza? Que você tem que estar por dentro dela. Vamos lá. Seguinte. A gente tem aí a teoria monista que diz que quem participa no crime responderá na medida de sua culpabilidade. Beleza? Sem mistério. Agora a gente vai falar sobre a teoria restritiva ou teoria dualista, como você quiser. Ó. Teoria restritiva. Teoria restritiva ou teoria dualista. Ou teoria dualista. Bom, o que essa teoria ela estabelece pra gente? Essa teoria aqui, meu aluno, ela vai estabelecer pra gente os participantes do crime. Por exemplo, o autor, o coautor e o partícipe, beleza? Então ela vai dizer que um crime não obrigatoriamente tem esses três, mas possa ser que tenha. Possa ser que o crime tenha esses três aqui, ó. O autor, o coautor e o partícipe. Tá? Então a teoria restritiva, a teoria dualista, ela vai trazer isso pra gente, que no concurso de agentes existem esses três, pode existir esses três participantes, vamos dizer assim, o autor, o coautor e o partícipe. E qual que é a principal diferença entre eles? Vamos lá. Para você identificar quem é quem aqui, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Quem que é o autor? O autor é quem pratica, ó, o autor é quem pratica o verbo. O autor é quem pratica o verbo. Me dá um exemplo, Paulo. Pronto, um exemplo bem simples para você. Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples, matar alguém. Qual que é o nosso verbo? Matar. Então quem que vai ser o autor desse crime de homicídio? A pessoa que praticou o verbo, a pessoa que matou, a pessoa que puxou o gatilho. Esse vai ser o autor do crime. Quem que é o coautor? O coautor, meu aluno, a gente pode classificar aqui, a gente pode considerar que é quem participa diretamente, tá? O coautor, a gente pode dizer aqui que é quem participa diretamente. Quem participa diretamente, tá? Diretamente. Bom, nem sempre o coautor ele também vai praticar o verbo, mas ele pode participar de que maneira? Ele pode ser o cara que vai levar o autor para a cena do crime, entendeu? Ele pode ser o cara que ele vai dirigir o carro para levar o autor para a cena do crime, ou seja, ele participou de maneira direta no crime. Ele pode ser o cara que vai chegar lá e vai segurar o outro cara para o autor chegar e matar. Ele não vai praticar o verbo diretamente, mas ele vai participar do crime de maneira direta. Ele vai estar junto com o autor. E quem que é o partícipe, professor? O partícipe aqui, meu aluno, ó, o partícipe, ele vai ser o cara que vai prestar auxílio
vai ser o cara que vai prestar auxílio, seja ele auxílio material, seja ele auxílio material ou seja ele auxílio moral, com instigação, com ele instigando o cara a cometer o crime. Então quem que vai ser o partícipe? Vai ser aquele cara que vai, toma aqui minha arma pra tu ir lá matar fulano. Vai lá e mata fulano, pois esse cara avacalhou contigo, vai lá e mata fulano. Então essa aqui é a nossa teoria restritiva, ou a teoria dualista, que vai estabelecer o autor, o coautor e o partícipe. E para a gente poder fechar aqui, a gente vai para a última teoria rapidinho, tranquilo. Acho que você copiou, né? Espero que sim. Vamos aqui para a última teoria, tranquila, rapidinho, de boa, destrinchando o nosso direito penal aqui como sempre. Vamos lá. Essa teoria aqui, meu aluno, é a teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. Causalidade adequada, tá? Causalidade adequada. O que diz essa teoria? Vamos lá. A teoria da causalidade adequada, meu aluno, ela vai dizer basicamente o seguinte, que para você incorrer no crime, para você estar dentro do concurso de agentes, você precisa agir com dolo ou você precisa agir com culpa. Você precisa agir com dolo ou você precisa agir com culpa. Por que essa teoria foi criada, professor? Bom, essa teoria ela foi criada, meu aluno, para ela resguardar a pessoa que participa de um crime sem ter a noção de que está participando de um crime. Por exemplo, o autor, para ele ir para a cena do crime, ele pegou um táxi. O táxi levou o cara até a cena do crime, onde o autor foi lá e matou. Teoricamente, o taxista participou do crime, correto? Sim. Teoricamente, o taxista ele foi o coautor. Ele participou de maneira direta ali no crime. Ele auxiliou o autor. Porém, o taxista ele estava fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é o quê? É levar pessoas de um canto para o outro. Concorda comigo? Sim, esse que é o trabalho do taxista. Então, o taxista, se não existisse essa teoria, ele seria punido. Ah, mas ele está trabalhando. Não importa. Ele participou do crime. Então, essa teoria veio para justamente resguardar essas pessoas que participam, que incorrem em um crime sem ter a mínima noção de que está participando do crime. Beleza? Tira aquele printão, ó. Marca a gente lá no Instagram. E bom, a gente fechou aí o concurso de agentes tranquilinho, sem problemas, de boa, meu aluno. Bom, vou encontrar você nas próximas aulas aí. Se você ainda não está inscrito no canal, está chegando aqui vendo a primeira aula, seja muito bem-vindo aí. Vamos comigo destrinchar direito penal e as outras matérias. Vamos juntos ser aprovados aí em mais concursos, se Deus quiser. E é isso aí, a gente vai finalizando essa aula. No decorrer dos dias vão tendo outras aulas aí, outros assuntos, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo Instagram ou deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar teu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, divulga para aquele teu amigo que também está na caminhada junto contigo. E é isso aí, meu aluno, tamo junto, fica com Deus.